Olá pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais um episódio aqui do nosso Umaricast. Eu tenho certeza que você tem acompanhado com a gente aqui a cada temporada debates tão maravilhosos da Palavra de Deus, sempre com convidados especiais. Você está aqui no nosso canal Espaço Novo Tempo Umarizal. Não se esquece, já dá um like aí, por favor, nesse conteúdo, tá bom? Compartilha o link aí nos seus grupos de WhatsApp para que as pessoas possam também conhecer aqui o nosso Maricast, caso não conheçam, e para os seus amigos aí da sua comunidade, você possa mais uma vez trazer para eles aí uma novidade aqui do nosso canal, aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Você tem aí o nosso Instagram, Espaço NT Marizal, você tem também o nosso Facebook, Espaço Novo Tempo Marizal. Nosso Facebook aí também, você pode estar seguindo a nossa página e através das nossas redes sociais você vai estar sempre antenado aqui com a nossa programação aqui da igreja. E não se esquece também de, caso você sinta o desejo, você que mora aqui na região metropolitana aqui da nossa capital paraense, se você desejar, você pode nos fazer uma visita e estar com a gente aqui na adoração comunitária aos sábados, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos aqui na rua Oliveira Belo, número 515. Eu tenho a alegria de receber aqui hoje o meu amigo Paulo Nunes. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, pastor. Hum, Prazer estar aqui. Maravilha. Você já esteve em outras ocasiões aqui, né, Paulo? Sim, eu tive o privilégio de ser convidado já também. Para mim é uma alegria muito grande. Maravilha. O Paulo é membro aqui da nossa comunidade. Ele é casado com a Mas, Marcilene e tem duas filhas. Uma já é casada, exatamente, é a Yasmin, Yasmin, e a mais nova que é a a Helena, Helena. Muito bem. Inclusive, a sua filha que é casada, você pode falar o nome do seu genro? Lucas. Lucas. Lucas e Yasmin, um abraço para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando esse material aqui. E Paulo, você aqui na estrutura, como eu falei no episódio anterior, nós temos uma estrutura em rede aqui chamada Escola Sabatina, né? Para aquelas pessoas que de repente não conheçam, essa é uma estrutura onde a gente tem grupos de debate da palavra de Deus ao vivo ali na igreja, né? Né? E você lidera um desses grupos que é a unidade de ação, assim nós chamamos esses grupos, né? Unidade de ação Monte Sinai. Sinai. Você quer falar um pouquinho sobre como é que tem sido a sua experiência, Paulo, com liderando esse grupo de pessoas? Sim, tá no grupo é maravilhoso, né? Eu digo para eles que nós estamos ali para trocar ideias, informações, né? Eu sou um moderador, né? Todos os estudos durante a semana, eles estudam suas lições, então ali no sábado a gente pode se reunir e trocar experiência, né? Tudo que nós aprendemos durante a semana, a gente explora ali, né? Aquele tema, então ao longo dos 3 meses que a gente debate vários assuntos, então a gente pode aprender juntos, né? E crescer junto na palavra de Deus. Maravilha! Desejo as bênçãos de Deus sobre vocês aí que fazem parte desse grupo Monte Sinai e que Deus abençoe aí a cada unidade de ação, que são esses grupos que se reúnem aí nas igrejas adventistas aqui, não somente aqui da nossa igreja, mas também de toda a região metropolitana aqui da nossa amada capital paraense. Nós vamos começar aqui, Paulo, então, com uma oração. Você pode orar com a gente, pedindo a Sim, bênção de Deus aqui pelo nosso debate? sim, com certeza. Vamos orar. Fechamos nossos olhos e levamos o nosso pensamento a Cristo. Amado Deus, Pai, muito obrigado pela sua presença e a sua misericórdia, Senhor. Amém. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, sobre o estudo da tua lição. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Muito bem. A gente vai começar aqui, Paulo, porque o tema da nossa semana, dessa semana da lição, é um tema bem interessante. Diz assim: Verdade. surpreendidos pela graça. E o texto que nós vamos considerar aqui é Hebreus capítulo 11, 11. verso 31. Tá aqui na nossa tela aqui, né? O texto, o título da nossa lição, surpreendidos pela graça, e agora aqui agradecer a equipe técnica aqui do Maricast, sempre atenta, sempre antenada. O texto está aqui, Hebreus capítulo 11, verso 31, que diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz.
Interessante. Esse capítulo aqui, Paulo, ele é conhecido como a Galeria da Fé. É verdade. E você tem aqui grandes personagens citados aqui. E o autor de Hebreus, que muitos acreditam que pelo estilo literário seja Paulo, Sim. cita Raabe aqui, né? Então, primeiro ponto que eu queria ver aqui contigo, Paulo, de tudo que você estudou, de tudo que você leu, de tudo que você já conhece sobre a história de Raabe, aonde é que entra a graça da experiência sua que você leu aí, do que você entendeu a respeito da vida de Ah, Raabe? Rabi é interessante. Esse personagem aqui remete muito ao nosso dia a dia. Remete àquele que é pecador, porque a graça, a segunda chance, vem para nós, pecadores. E Raabe reflete a segunda chance. Muito bem. Todos nós precisamos, né, de uma segunda oportunidade. E eu me lembro que quando eu fiz o processo da habilitação, Ah, eh, a primeira prova que eu fiz para tirar a habilitação eu reprovei, né? Só que eu não tinha, se me foi passada a informação, eu não me lembrava. Eu entendi assim que como eu reprovei, eu eu tinha que, tipo, começar de novo todo o processo. entendi. Eu não sabia eu não me lembrava que tinha o chamado reteste, que tem que passar 15 dias, você paga de novo a taxa e aí você faz de novo a prova. Então, assim, eu fiquei muito baqueado quando eu fui reprovado, Imagino. porque eu pensei assim: "Nossa, eu não tenho segunda chance, eu vou ter que fazer tudo Tudo de de novo". Então, para mim foi um alívio quando o meu instrutor falou assim: "Não, mas você paga, o seu reteste, passa 15 dias, você marca de novo a prova". Eu falei: "Mas então eu tenho uma segunda oportunidade?". Ele falou: "Claro que tem". tem um Então, alívio, um né? alívio assim, nossa. E eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento que todos nós podemos ter, uma vez que a gente sabe que a graça de Deus pode se manifestar na nossa vida novamente, né? É verdade, eu creio. Paulo, agora sim, falando especificamente dessa questão da segunda chance, nós temos um novo cenário agora diante Josué. A gente aprendeu no último episódio que Josué ele está encabeçando um novo momento, um novo cenário, né? E como é que a gente poderia descrever assim o contexto dessa história de Raabe, uma vez que a gente sabe que Deus estava oferecendo uma segunda oportunidade? É. Josué ele pegou o bastão, né, de Moisés. Sim, Ele trouxe toda aquela bagagem que Moisés teve, né, com relacionamento com Deus, né? Então, ele passou essa informação para Josué. Josué também aprendeu isso na prática e veio para o segundo momento, a retomada da terra prometida. Então, tudo remete à segunda chance, né? O segundo momento, né? Então, tudo isso vem pela graça também. perfeito. O interessante é que assim, haviam se passado já 40 anos, 40 né? anos. Uma geração inteira que viu milagres, sinais maravilhosos, né? E aí você tem um cenário agora em que essa geração passou e você tem agora uma nova geração. E aí tem todo um combustível de energia e força que Deus estava tentando transmitir para Josué, né? E aí agora você tem esse cenário em que Deus, em sua graça, oferece a possibilidade de um novo começo. Por isso que os começos, eles são importantes no sentido de que eles nos oferecem a oportunidade de a gente escrever uma nova história, uma nova perspectiva, né? E aí aqui a gente tem uma conexão no conteúdo aqui do nosso guia de estudo, que ele conecta lá com João 21, Paulo, que é o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro. O que essas histórias têm em comum ali? Que elementos você consegue enxergar ali que são comuns? Essa situação de Pedro, né, de negar Jesus, mesmo convivendo com ele, então gerou para ambos, né, uma decepção muito grande. Mas Jesus, na sua misericórdia, como Deus na sua misericórdia,
mostrou para ele que havia sim também uma segunda chance. Olha, novamente falando na segunda chance, né? A segunda chance é a oportunidade. E quando se pega essa oportunidade, deve se abraçar verdadeiramente. Foi o que ele fez. Perfeito, excelente. Tem um detalhe aqui, Paulo, que chama a nossa atenção aqui também nessa parte desse cenário que se repete, que é o seguinte: como eles estavam próximos, a primeira, a primeira experiência que eles tiveram de estar próximos foi a experiência ali de Cades Barneia. Eles enviaram 12 12. espias, né? E aí, quando veio o relatório veio carregado de negativismo da parte de 10 espias. Sim, E somente dois espias olharam com positividade o cenário, que foi Caleb e Josué. sim. Eles disseram: não, gente, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos conquistar, né? E agora, nesse novo cenário, você percebe que agora são enviados dois espias e eles só vêm assim com uma palavra de confirmação, dizendo assim: gente, vamos lá, né? Então a gente tem esse cenário também, assim, que é paralelo ali, de que a vinda dos dois espias, ela trouxe consigo uma história riquíssima, que é o que a gente vai estudar aqui, né? É, Mas ela só mostra assim, né? Como se Deus estivesse dizendo assim: olha, gente, agora vocês têm novamente uma outra oportunidade, né? E pode ser, Paulo, que hoje tem alguém que está assistindo a gente aqui que está precisando realmente ouvir isso, né? A manifestação da graça de Deus. Como nós somos necessitados, né, Paulo, da manifestação da graça de Deus, né? é verdade, porque as dificuldades do dia a dia são enormes, né? Tanto na parte pessoal como profissional. Mas quando se nós nos depararmos com essa situação da dificuldade, lembra que nós temos um Deus misericordioso que ele fornece a segunda chance. E nada é perdido. Basta apenas a gente ir a Deus, apresentar, dividir esse fardo com ele, e sim, nós teremos uma segunda chance. Perfeito, excelente. Outro ponto aqui que é destacado aqui, Paulo, é que assim, no contexto de Raabe, você tem assim uma expressão de fé, de confiança, num cenário absolutamente provável, né? Então, Você veja que os espias, lá ainda eu trago esse elemento dos 10 espias que estavam muito negativos, né? Você tem agora um lugar em que poderia haver uma leitura negativa, que são o testemunho das nações em volta. sim, Ao eles ouvirem tudo que estava acontecendo, e Rabi descreve isso, né? Ela fala assim: olha, o pessoal está desanimado, o pessoal está desmotivado ao ouvirem tudo que Deus tem feito através de vocês. Mas ela não parece ter se permitido entrar nessa, chamada assim, nessa vibe negativa. Ela revelou uma confiança absurda em Deus. De que forma que ela demonstrou isso aí, Paulo? Você quer compartilhar com a gente? escolhas, né, pastor? Acho que na nossa vida tudo vai ter muitas dificuldades, mas você tem a escolha. Ou aceitar aquele cenário que está ali, devastador, ou você acreditar. Acreditar nas promessas de Deus e ir para o outro lado, mesmo em contra a maré, né? Raabe fez isso. Ela creu pela fé, mesmo não vivenciando o que o primeiro povo vivenciou, né? Dos milagres de Deus no deserto. Ela ouviu falar, ela creu pela fé. Exatamente. Ela disse assim, ela virou para os espias e falou assim: a gente tem ouvido de tudo que está acontecendo. O que Deus está fazendo através de vocês agora é o seguinte, ó. é, vocês vão, vocês vão permitir com que eu participe disso, né? Aí ela, E o interessante é que o nosso guia de estudo diz assim: Deus valorizou Raabe por sua coragem excepcional, por ó, sua fé corajosa, viu? por ser uma agente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Mesmo na condição, na lama que ela estava, ela fez uma boa escolha. Sim. Sempre quando você escolhe Deus,
É uma boa escolha. É verdade. Então, assim, você pode estar na lama, meu amigo, você que está assistindo a gente agora nesse momento, você pode estar na lama, no fundo do poço. Eu costumo dizer o seguinte: Deus é Deus no fundo do poço também. Ele não está com a gente só nos momentos bons, mas no momento que você estiver ruim, lá no fundo do poço, Deus pode te ouvir, porque Ele é o Deus do fundo do poço também, né? Eu E creio. no caso dela, olha o cenário que ela estava, Paulo. Uma prostituta, uma nação pagã, eh, ameaça e destruição iminente. Mesmo assim, ela revelou fé e confiança em Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é É, fantástico. é verdade. É interessante ela. Podemos ver que ela pertencia a uma galeria, né? Tinha a galeria dos líderes, etc. E tinha a galeria da prostituição. Ela saiu dessa galeria de prostituição e entrou na galeria da salvação. É verdade. Aqui a gente tem um elemento bem importante que, assim, eh, os, as pessoas que eram funcionários ali do rei ali de Jericó foi no encalço dos espias. E ela falou assim: olha, por favor, faça a gente alcançar esse pessoal que está aí na Esse sua pessoal. casa, porque eles são espias, eles vieram para espionar a terra. E aí ela mente, ela fala assim: é verdade que eles estiveram por aqui, mas eles pegaram um caminho e tal. E na verdade ela tinha escondido eles lá no eirado, né? Lá em cima da casa onde ela estava. E a casa dela ficava perto do muro ali de Jericó. E aí, quando eles saem de lá, quando os empregados do rei saem de lá, ela tem uma troca, uma conversa ali. E esses elementos são muito importantes para nós, porque é o seguinte: o nosso guia de estudo diz assim: quando examinamos a conversa dos espias com Raabe, a primeira imagem que vem à mente é a imagem da Páscoa. Pá, Nosso guia conecta dois temas assim interessantes. E isso aqui é uma coisa bastante singular, você que está assistindo a gente agora. Porque a gente tem a Páscoa lá em Êxodo 12, uma descrição tão profunda com tantos significados, e agora você tem a imagem da combinação agora dos espias com Raabe. O que que tem a ver uma coisa com outra, Paulo? nossa, proteção, misericórdia, que naquele momento, cenário da Páscoa, Deus estava protegendo os seus, né? Raabe, mesma coisa, proteção. Então esse cenário mostra, esse paralelo mostra essa situação da proteção do que Deus faz com os seus. Perfeito. Então você tem ali, num contexto de Êxodo 12, você tem assim, Deus dizendo: olha, vocês precisam imolar o cordeiro, pegar o sangue e passar na porta. Se vocês fizerem isso, o anjo destruidor vai passar por Por cima. cima. E agora você tem um cenário que diz assim: olha, você vai colocar um lenço, um lençol vermelho. Se você fizer isso, você vai ser salvo se você estiver dentro da casa. E quem estiver dentro da casa vai ser salvo também. Então tinha ali um Um compromisso, né? compromisso, é verdade. E no início você falou uma coisa interessante, Raabe mentiu, porém esse cenário Deus não aprova a mentira, mas ele aproveitou a questão da fé dela, uma parte dessa situação, a fé, e valorizou a fé e não a mentira. É verdade. É importante a gente destacar isso, né, Paulo? Porque assim, a Bíblia, ela não faz uma descrição dos personagens tendenciosa. Ela Sim, mostra a realidade como elas são, são, né? Nua e crua como elas realmente são, né? Então é ela não deixou verdade. de reconhecer o erro, embora ela não concorde com a mentira, ela não deixa de destacar aquilo que Deus enxergou de melhor ali no contexto S- dela, né? Exatamente. Muito bem, Teve um propósito. exatamente. Nós vemos aqui agora a questão dos valores conflitantes, Hum, porque nós temos aqui uma embaixada que é enviada. Você veja, né? Os dois espias foram enviados para Jericó e eles voltaram de lá dizendo: gente, vamos, nós vamos alcançar e tal, tal. Então você percebe que as nações ao redor estavam bastante preocupadas com o cenário político, né?
era de incertezas, né, e tudo mais. Muito parecido com o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Sim. De incertezas também, né? E aí vem uma embaixada de lá, de uma terra distante, para fazer uma aliança. Então, Que ouviu falar que ouviu falar, de um Deus, né, que fez milagres, né, fazendo esse paralelo com Raabe, também que ouviu falar. Então, você vê que o ouviu falar e a fé, né, realmente, e a misericórdia, ele vem buscar. Eles vieram buscar esse Deus que eles conheceram, ouviram falar. é verdade. Então você veja que como às vezes o povo de Israel, que era o povo escolhido, não demonstrou essa confiança, né? Mas o povo que estava ao redor estava tão preocupado, e aí eles vêm e eles fazem a Bíblia chama de estratagema, né, É, dos gibeonitas. Os gibeonitas eles vêm, eles contam uma história. Infelizmente, Josué cometeu um erro, né? E a Bíblia também não deixa de pontuar isso. Qual foi o erro que Josué cometeu? Ele não consultou a Deus. Deus. Autossuficiência, né? É, eles foram fazendo as coisas e às vezes a gente pode cometer esse mesmo erro, né, Paulo? Sim, A claro. gente pode, tipo assim, a gente tem algo que a gente precisa decidir, e então a gente vai decidindo e a gente não consulta a Deus e nem a Jesus, e a gente vai decidindo por nossa conta, e tem um custo isso, né? Um Tem. preço bem alto. Tem custo, tem promessas, né? É verdade. E Fez promessa, tem que cumprir. exatamente. E aí, no caso aqui, você vê que eh, os gibeonitas, o discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Então, o ponto que o autor do nosso guia de estudo ele salienta aqui é muito parecido, né? São parecidos. E esse paralelo realmente é algo que a gente não, aparentemente não nota quando. Por isso que o estudar esse guia de estudo ele traz elementos interessantes para nós, né? Porque assim, quais são os elementos que são parecidos aqui? Ambos os discursos reconhecem o poder de Deus, admitindo o sucesso de Israel, demonstrando que eles querem de alguma forma participar disso, né? Só que no caso dos gibeonitas, eles usaram o recurso da mentira para salvar a própria pele. Sim. Raabe tinha uma perspectiva mais abrangente, né? E aí a Nós, lei de Moisés havia dado orientações sobre como poderia ser conhecida a vontade de Deus. Mas infelizmente, como a gente já mencionou aqui, Josué não seguiu essa orientação e isso fez com que o povo ficasse numa condição onde não poderia quebrar o compromisso que foi feito com a embaixada dos é gibeonitas. verdade. E aí teve que buscar, ele teve que honrar o seu compromisso, o seu juramento, né? Uhum. E o que que ele ia fazer com o povo, né? Que enganou também ele, né? Depois, mais tarde, ele veio descobrir toda aquela situação, até a roupa, né, que eles vestiu, né? Roupa de rasgada, simbolizando que eles estavam por muito tempo no deserto andando, que era mentira, né? Mas houve o quê? Houve o compromisso, houve um juramento e Josué tinha que respeitar também, né? É verdade. Quantas coisas às vezes a gente tem que, infelizmente, a gente tem que se arrepender, né, Paulo? Puxa, por que que eu decidi fazer isso, gente? Aí você fala, poxa, mas eu não compartilhei com ninguém. Eu não pedi uma dica, eu não pedi uma orientação, eu não pedi nada pra ninguém. Eu fui decidindo pela minha cabeça e você se arrepende, né, de chegar a esse ponto. Com certeza deve ter sido algo parecido assim que aconteceu ali, não somente com Josué, mas com a liderança ali da nação, Liderança, né? é. Você tem razão. Agora, mesmo diante de decisões erradas, ainda assim, é por isso que o tema da nossa lição é surpreendidos pela graça, a graça de Deus pode se manifestar, né? E aqui o nosso guia ele fala sobre graça surpreendente. Como foi que nesse contexto em que a nação se colocou numa posição complicada, a gente poderia dizer assim, num beco sem Sim, sim. saída, como foi que a graça de Deus se manifestou nesse contexto aí, Paulo? Ah, isso é interessante até porque o que acontece? A graça de Deus é tão abrangente que o homem não entende. Você tem que se deixar se levar.
pela fé e crê que sempre existe esperança, sempre existe uma segunda chance. Se você quer, entregue na mão de Deus. E você vai ver uma graça que você não entende. Só aceite. Amém, amém. E no caso ali específico, o que aconteceu foi que Josué disse: Olha, nós não vamos destruir vocês, porém, vocês serão servos da Servos nação, vão ter né? que servir a nação, Vão ter que servir. Então, a carregar. graça de Deus se manifestou ali e houve uma combinação, né, de graça e justiça no mesmo contexto, né? E a gente sabe que Deus ele consegue reunir essas duas qualidades de forma extraordinária, né? Tanto que, se eu não me engano, é Salmo, né, que fala assim, a graça e a justiça se beijaram, né? Na figura de Cristo. Cristo, a gente tem a combinação perfeita desses dois elementos, né? Nós, Nossa, como seres humanos, muitas vezes a gente acaba indo mais para um lado ou para o outro, mas em Deus a gente pode ter essa perfeita combinação, né, Paulo, desses eu dois creio, eu elementos. creio. Cada vez mais que você busca a sua comunhão individual com Deus, você encontra essa graça bem sensível. Por isso que a sensibilidade do Espírito Santo nós devemos buscar a cada dia. O renovo da nossa fé, a comunhão, o batismo com o Espírito Santo, te traz essa sensibilidade do Espírito. Excelente. Muito bem. Eu chego aqui na leitura de Profetas e Reis, página 217, que diz assim: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Enganos. Interessante que esse texto aqui ele revela assim: Deus não faz separação, né? Não importa o lugar em que você esteja, como você falou aqui, né, Paulo? Não importa o lugar em que você está. A graça de Deus te alcança onde você estiver. E não há impedimento. Deus não tem prediletos. Não, Ele não tem pessoas que são exclusivas dele. Nós todos podemos fazer parte e sermos objetos da atenção, do amor e do cuidado de Deus por nós. Muito embora você possa estar se sentindo longe, a graça de Deus sempre está perto de você, pronta a se manifestar. é verdade. O que ele fez com Raabe, uma prostituta, né? Que se você for ver, pastor, né, toda a árvore genealógica, quem foi, né? Ela depois casou com um membro da tribo de Judá, gerou Boaz. Olha, foi casou com Boaz, Boaz casou com Ruth, de Ruth veio Davi, E da linhagem de Davi veio a linhagem de de Jesus. Jesus. Perfeito. Então, assim, algo Uma, aparentemente que começou pequeno, né? Com sim, algo simplório, trouxe uma realidade linda, maravilhosa, né? verdade. Dentro da geração da humanidade. Propósito, né? Propósito de Deus, o cumprimento dos propósitos de Deus. Isso demonstra que assim, tinha uma geração, uma expressão surpreendente da graça de Deus manifesta na vida deles, né? É verdade. Que lindo. Muito bem. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, amigo. Obrigado pelo convite, pastor. Maravilha. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido assim para você um reforço, né, na sua mente, no seu coração, da necessidade que todos nós temos de sermos alcançados pela surpreendente graça divina. Quero dizer para você, aonde você está, você é objeto da atenção suprema de Deus por você. Que Deus te abençoe. Nós vamos terminar aqui com uma oração nesse momento, pedindo uma bênção especial de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do Paulo e sobre a sua vida também. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, pela certeza que nós temos da manifestação surpreendente da tua graça. Como o Senhor se manifestou na vida de Raabe, nós desejamos que o Senhor se manifeste na nossa vida também, porque nós queremos ser instrumentos usados nas tuas mãos
para a salvação nossa, primeiramente, mas também de outras pessoas através do nosso testemunho. Abençoa os nossos amigos que nos assistiram aqui no mais esse episódio do Maricast e alcança também a cada uma das pessoas da nossa qualificada audiência aqui do Maricast. Derrama a tua bênção sobre a vida deles. Nós te suplicamos essas bênçãos agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amigos, nós esperamos vocês no próximo episódio do Maricast. Deus abençoe vocês. Tchau. Até lá.